a leoa, meu animal preferido, e depois que eu virei mãe, então, ela virou meu exemplo, assim, de bicho mais lindo da natureza, assim. Gostava de assistir documentários dos animais com a minha avó assistia muito, e vendo esses documentários, sempre mostrava, assim, dos leões e mostrava das leoas, me chamava a atenção que era um comportamento completamente diferente entre o macho e a fêmea. Então, assim, não era sobre o bicho leão, mas sempre sobre o leão era um tipo de documentário, sobre a leoa era outro, porque são bichos com perfis completamente diferentes. E eu ficava muito intrigada, assim. Os leões, eles são os reis da selva, né? O leão é o rei da selva. E se a gente parar para pensar, o que o leão faz que dá a ele esse título de rei da selva? A princípio, nada, né? Ele é forte. É o que faz ele conquistar esse título. Então, ele normalmente é o bicho que vence as lutas, vamos dizer assim, né? Só que o leão, ele é forte, mas ele também é imprudente. O leão é inconsequente. O leão é impulsivo. Os leões machos, né? Tô falando dos machos. Eles normalmente são solitários. Eles caçam sozinhos, então eles usam a força para caçar. O que significa que eles, né, vão para o ataque mesmo. Então eles são mais ferozes e tudo mais. Mas ele também é mais impulsivo. Ele quer atacar, ele vai lá e ataca. Aquele bicho não tá dando certo, ele vai para outro. Então ele fica aí. E acaba que ele sai mais lesionado do que precisaria, talvez. Ele gasta mais força do que talvez precisasse. O leão também, ele, né, procura as leoas para acasalar e ele mata os filhotes das leoas para, né, manter o poder dele, digamos assim. Então acaba que o leão, ele é mais impulsivo, né? Então ele deita, ele dorme, quando ele tá com a família, ele levanta, ele caça, ou ele vai lá e mata o filhote. Então, assim, ele fica meio vivendo a partir daquilo que ele tem desejo, assim. As leoas é muito engraçado, porque apesar de animais, elas não são impulsivas, assim. As leoas, eu diria que as leoas, elas fazem um planejamento, elas são estrategistas. As leoas não têm a força que o leão tem, obviamente, então elas não conseguem caçar um búfalo sozinhas, elas precisam caçar em equipe. Então, normalmente a leoa, ela anda em alcateia, né? Então, ela anda com outras leoas, com os filhotes dela, e com os filhotes das outras leoas. Então, elas andam nessa alcateia, normalmente de filhotes e fêmeas. E o que elas precisam fazer? Elas precisam dar conta da caça, né, da sobrevivência daquela alcateia, e principalmente da proteção dos filhotes, porque os filhotes sofrem risco, né, de serem atacados por predadores e principalmente por outros leões. Então, como as leoas elas têm muita coisa para fazer e elas não têm tanta força, como que elas fazem? Então, quando elas precisam caçar, elas escolhem o animal mais vulnerável do bando. Então, elas estão lá olhando os búfalos, elas escolhem o búfalo mais frágil. E aí, elas são estratégicas. Fica uma leoa num lugar, outra no outro, outra no outro. Elas meio que cercam aquele búfalo e elas atacam e esperam. Atacam e esperam. Pro bicho cansar, correr de um lado para o outro. Então, elas cansam um pouco, né? Elas ficam mais paradas, elas atacam e param. E o bicho vai cansando e vai ficando para trás. Claro que a gente tá falando de natureza, né? Então, os outros bichos não vão salvar eles. Os outros bichos fogem e um vai ficar para trás, né? Vai ser comido. E nesse jogo de caça, as leoas, elas levam, às vezes, 3 dias para conseguir caçar um animal, né? E aí elas caçam o bicho, e muitas vezes na caça, os filhotes estão juntos, porque elas não têm onde deixar os filhotes, né? Não tem creche. Então os filhotes vão com elas. E os filhotes vão junto. Já aprendem a caçar, elas já vão treinando eles a caçar, só que eles ainda são filhotes, então eles não têm habilidade, eles ainda não têm o cuidado necessário, então elas têm que estar ensinando, elas têm que estar caçando e principalmente elas têm que estar cuidando deles. Então, ela realmente é um bicho que dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. Ela é um bicho que planeja. A leoa é extremamente focada, ela vai no animal vulnerável, elas não ficam tentando um, tenta outro, tenta outro. Elas escolhem um e vão até o fim daquele bicho, nem que leve 2, 3 dias, elas caçam. As leoas, elas são corajosas, né? Apesar de elas não serem fortes que nem os leões, elas são corajosas, elas são destemidas, assim, elas vão para cima, elas não têm medo, né? Então, se tem que fazer aquilo, elas vão. E elas defendem a alcateia delas, as outras leoas e os filhotes, literalmente com unhas e dentes, assim. Então, elas são muito mães leoas, elas são muito leoas mesmo. E eu acho uma graça isso, porque apesar das adversidades, a gente pode dizer assim, elas às vezes não têm força suficiente, não tem recurso suficiente, tem vários problemas no caminho, é filhote que tá junto, de repente está machucada. Então, assim, elas têm alguns empecilhos, mas nem por isso ela fica, tipo, parada esperando que o outro animal caça e trague para ela, né? E o leão muitas vezes faz isso, a leoa caça, traz a comida e o leão é o primeiro a comer. O leão ainda corre com a leoa e com os filhotes, ele come primeiro, depois o que sobra ele deixa para os outros.
Então, a leoa, ela acabou tendo que desenvolver, provavelmente para a sobrevivência dela, toda essa questão estratégica sobre teve que desenvolver a paciência, desenvolver o posicionamento dela. Então, assim, elas não recuam, elas não têm medo, elas vão para cima. E elas têm muito foco. E isso me chamou muita atenção porque é isso que a gente precisa nas nossas empresas. Nós precisamos ser leoas estratégicas, focadas, porque muitas vezes a gente não tem o recurso que a gente gostaria, a gente não tem a força que a gente gostaria, a gente vai ter que competir com concorrentes que são mais fortes que nós. E é isso, assim, a gente vai ter que ir pra luta, não tem pra onde correr muitas vezes. E o mais legal é que a leoa, ela é uma líder nata, porque como elas andam em alcateia, a leoa, ela toca o bando, então vai ter uma leoa, né, que vai ser a líder, e ela vai direcionar todas as outras leoas e os filhotes, e eles seguem o comando da leoa que está na posição de líder. Então elas treinam, elas corrigem, elas ensinam, inclusive elas empurram os filhotes para caçar, para ir com elas, mesmo que seja para correr o risco de perder os filhotes. Então elas não têm medo de perder, né? Por mais difícil que seja, porque claro que é para a sobrevivência da leoa ter a prole dela ali, né? Mas ela bota os filhotes na vida, assim, vai para a luta. Então, a leoa é o perfil que a gente deveria se inspirar. Por que eu digo que o meu antigo era o tatu bola? Eu era muito, muito, muito tímida, muito fechada. Eu ainda me perco no povo, mas eu definitivamente eu já estou muito mais leoa do que eu era antes. Eu sou muito estratégica. E aí agora eu quero justamente trazer esse tema para a gente pensar, né? Eu não tô aqui hoje para julgar vocês, não, eu sou o tatu bola, eu sou, né, eu sou um povo. Não tô aqui para julgar ou para dizer que tá certo ou que tá errado. Até porque não tem certo e errado, a gente tem perfil, né? Como o meu é o tatu bola, por exemplo. Só que o que a gente não pode fazer é fechar os olhos, né, para entender que os comportamentos do nosso perfil pessoal podem e normalmente afetam os resultados da nossa empresa. A gente não pode permitir que isso prejudique os resultados. Por exemplo, se eu sou realmente uma pessoa muito tímida, eu não posso deixar que a minha timidez me prejudique ou traga resultado ruim para minha empresa. Eu não posso, não, mas eu sou assim e deu, né? Síndrome de Gabriela. Não, não é. A gente precisa ser leoa. Ok, sou tímida, isso. Ou me falta recurso? Falta. Ok, o que eu vou fazer então para dar conta disso? Porque a leoa, ela não tem todas as características positivas de todos os bichos. Ela tem algumas características muito legais. Mas a leoa, o que torna ela especial, é que ela sabe fazer bom uso daquilo que ela tem para compensar o que ela não tem. E é isso que a gente tem que tirar de aprendizado. Então, hoje não é para vocês pensarem, eu tenho que ser boa nisso, eu tenho que ser boa daquilo. Não, é justamente o oposto, é para a gente pensar no que a gente é boa e no que a gente não é boa. Seja, né, no perfil pessoal, seja profissionalmente falando. Porque o nosso perfil pessoal vai afetar completamente a nossa gestão da empresa, da equipe. Então, a gente precisa entender o que a gente tem de bom, mas precisa entender o que a gente não tem aquela competência ainda. Que pode ser que a gente desenvolva, ou pode ser que a gente não queira desenvolver, porque a gente não vai ser bom em tudo, né? E tá tudo certo. Então, a gente precisa entender onde eu não dou conta e pensar de que forma, então, eu vou resolver isso que eu não dou conta, se aquilo for importante para a saúde da minha empresa. Não sei se está dando para entender, mas deixa eu trazer um exemplo. Então, uma vez, a gente montou um food truck da pastelaria na praia, levamos pra praia. E a gente precisava divulgar. E a gente decidiu, então, que a gente ia divulgar o food truck na beira da praia, porque a gente estava bem próximo na beira da praia. Então, o que a gente fez? A gente levou pastéisinhos embalados, pequenininhos, né, para degustação, e o nosso contato para fazer pedido via WhatsApp ou iFood. E aí, aquilo precisava ser um trabalho para abordar as pessoas na beira da praia. E eu sou bicho do mato ao extremo. Tanto que a Liz me sacaneia, né? Porque eu sou bicho do mato ao extremo e a Liz sai andando na mesa de todo mundo, conversando com todas as pessoas que ela encontra na rua. Na beira da praia eu tenho que tirar ela do guarda-sol das pessoas. Mas eu, particularmente, eu não gosto de conversar com as pessoas. Eu sou bem tímida. Não é que eu não gosto porque eu não quero, eu tenho muita dificuldade. E aí, quando eu precisei fazer esse trabalho, isso a gente conversou em equipe, eu, meus funcionários, meu marido. Quando a gente definiu isso, eu sabia que eu era ruim, que eu não ia conseguir abordar. O que a gente fez? Eu peguei as duas pessoas mais falantes, montei equipes, as duas mais falantes com as duas menos falantes. Então, a mais falante ia junto para abordar e a outra ia junto levando os pastéis e já ajudava ali em alguma coisa, né? Então, ter alguém na frente me puxando e falando facilita do que eu chegar e quebrar o gelo, eu não conseguiria. Então, assim, essa foi a minha forma de sair do tatu bola e ir para leoa. Então, eu precisei ser estratégica e entender. Se eu não sou boa para abordar, para quebrar o gelo, então eu vou pegar quem é mais cara de pau de chegar e abordar as pessoas, e aí eu vou junto. Aí eu consigo falar. Depois que ela já começou uma conversa, eu conseguia desenvolver a partir dali, né?
Então, isso é o que a gente tem que trazer para nossa realidade. A gente não precisa ser bom em tudo. Eu, por exemplo, eu sei que eu não gosto de me expor, eu não sou uma pessoa falante no sentido de abordar e sair conversando e, né, comunicativa, não vou fazer isso, e tá tudo bem. Isso me atrapalha, então tem vários pontos que me atrapalham no networking, por exemplo, de eu ter que estar em um evento, conversando com as pessoas, é bem difícil para mim. Então eu crio as minhas estratégias antes de ir nesses lugares, porque eu sei que eu vou ter dificuldade, tá? Isso é ser leoa, não é ser perfeita, tá? Mas é justamente gerenciar os recursos que eu tenho para conseguir extrair o máximo do que eu preciso, certo? E aí, empreender fica mais leve, porque aí, no fim das contas, é muito pesado ser mulher, ser mãe, cuidar de casa, ter empresa, cuidar de equipe, cuidar dos problemas. E se a gente ficar se cobrando, e eu recebo muita demanda disso nos meus atendimentos semanais, assim, as pessoas, principalmente as mulheres, né, que ficam se cobrando porque, ai, eu descobri que não sou boa, ou meu marido fez uma crítica, ou meu chefe fez uma crítica. Gente, a gente não é bom em tudo. Ah, Ju, mas assim, o meu caso é o mais difícil, né? Tudo isso que você está falando, para mim não funciona necessariamente, porque a minha falta ela é uma falta muito grande, eu não vou conseguir dar conta. Eu, inclusive, eu já falei, já atendi pessoas que me disseram isso, eu sou o caso mais difícil que tu já teve. Mas, na verdade, a gente nem é tão pequena quanto a gente se julga, e também a gente nem é tão complexa quanto a gente gostaria. Né? Nós normalmente somos pessoas normais, com as nossas dificuldades de mulher normal, que foi treinada a ter que dar conta de muita coisa, de estar sempre sobrecarregada, de ter que ajudar os outros e agradar os outros o tempo inteiro, de estar justamente se esforçando demais, se cobrando demais, se punindo demais e ainda achar que faz pouco. Essa é normalmente a realidade das mulheres com quem eu acabo desenvolvendo um trabalho.